Bom, apesar de trazer exatamente essa equação do plano, tangente, a reta normal, eu não falei sobre a condição de diferenciabilidade, que era algum tópico que tinha que vir antes. Desculpa a ordem que tá saindo as coisas, mas é porque eu tô indo de acordo com a ordem que tá na minha cabeça. Bom, o que acontece? Diferenciabilidade Inclusive, eu posso pôr tangente e reta normal antes mesmo, tá? Diferenciabilidade. Porque não precisa desse conceito de diferenciabilidade necessário, definido. Bom, funções diferenciáveis. É basicamente isso, esse tópico, capítulo 11 do livro do Guido Orício. Então, quando a gente fala de diferenciabilidade, uma função ser diferenciável é uma função admitir a condição de derivada, né? Ela ser derivável, ela tem uma razão incremental, onde a gente sabe que numa função de uma variável única real, a derivada era exatamente o que? O limite, né? Que é a equação da reta tangente, né? Aliás, o limite, a derivada seria, no caso, o ângulo de inclinação aí da reta tangente, e seria, no caso, essa razão incremental, f de x0 mais h, menos f de x0, por exemplo, sobre h, né? Sendo que essa condição aqui para funções de duas variáveis reais não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? A gente vai exatamente interpretar a condição de diferenciabilidade diante de uma função de primeiro grau, de uma variável... primeiro grau não, uma função de uma única variável real, perdão. Função de uma única variável real, e depois a gente vai definir por definição mesmo, ou seja, a gente vai definir, é uma definição, não há nenhum teorema nem nada, é definição mesmo, tá, pessoal? Não tem como demonstrar, é a definição. Como que seria a definição de uma função de duas variáveis reais ser diferenciável. E a gente vai precisar de dois teoremas, cujos vão ser utilizados para a gente atestar que uma função é diferenciável em dado ponto ou não, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer essa retomada. Bora lá. Primeiro, o que é uma função ser diferenciável? Admitir derivada. Se admitir derivada, o que é derivada? Derivada é o ângulo de inclinação da reta tangente, proposto exatamente por meio do limite de aproximação de um ponto de outro, que vai me gerar exatamente o coeficiente angular de uma reta secante. O limite aplicado a ela vai me gerar exatamente a derivada no ponto. Então, a gente vai escrever isso aqui agora, tá? O limite, então, do coeficiente angular de uma reta secante, quando tem um x tendendo a um ponto x0, me dá exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Eu vou falar que esse coeficiente angular da reta tangente é um valor a. O que significa isso? A é igual ao limite f de x de xy menos f de x0. Aliás, função de uma única variável real, né? Perdão. F de x menos f de x0. Quase que eu esqueci aqui. F de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0, certo? Beleza. Observe agora a seguinte coisa, pessoal. Eu vou chamar x menos x0, que é essa diferenciação, exatamente essa distância do ponto x menos x0, essa diferença, denota ela por h. E eu vou substituir aqui, tá? Então, substituir aqui, a gente vai ter que a é o limite de f de x, que vai ser x0 mais h, menos f de x0. X menos x0 é h. Então, se x tende a x0, h tem que tender a zero. Então, observe agora que ele vai ter a vezes h é igual ao limite f de x0 mais h menos f de x0. Até aí tudo bem, pessoal? Sendo que, não sei se vocês lembram, que a gente definiu a seguinte coisa, que o limite de uma função, vou chamar ela aqui de g de h, sobre h quando h tende a zero, sendo igual a zero, equivale a dizer também que isso aqui é a mesma coisa de limite de módulo de g de h. Nesse caso, como g de h já vai estar positivo, posso deixar g de h e colocar módulo de h quando h tende a zero, igual a zero aqui, tá? Então, a gente vai utilizar essa ferramenta, exatamente para fazer isso, tá? Então, isso aqui significaria dizer o quê, pessoal? Saca só a ideia. Se eu divido, se eu tenho o quê? Subtraio a h, eu tenho no limite a seguinte coisa. O limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos AH, isso aqui, essa razão tem que dar zero. Então, a gente vai dividir isso aqui por módulo de H.
Isso aqui, h tendendo a zero, né? Módulo de h. Dividindo isso aqui por módulo de h, eu tenho exatamente a definição de diferenciabilidade. Não sei se vocês... eu vou ter exatamente essa condição. Então, uma função ser diferenciável é essa razão aqui ser igual a zero, tá bom? E essa razão decorre da definição de derivada. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa e vai apresentar a definição para a função de duas variáveis reais. Eu vou ter, seja f, uma função definida a contida no espaço R2 para os reais, aberto aqui em R2, é um intervalo aberto em R2, e x0 e y0 é um ponto de acumulação pertencente a A, certo? Dizemos que f é diferenciável no ponto x0 e y0, pertencente ao conjunto A ali, se e somente se existem, somente se A e B pertencentes aos reais, tá? Tais que eu tenho a seguinte coisa: o limite de x0 x e y tendendo a x0 e y0, ou seja, eu estou definindo aqui a condição de diferenciabilidade da seguinte função: f de x0 mais h, vírgula, né? y0 mais k, até aqui a definição, né, que eu já tinha apresentado de função derivada, f de x0 e y0, até aqui tudo bem, né? Agora aqui vem a diferença, menos ah menos bk, tá? E esse k exatamente está relacionado, no caso, a como fosse, entre aspas, uma derivada parcial, né? Dá para imaginar aqui em relação a y0 e o h ali a variação em relação a x, né? Isso tudo sobre a norma hk desse ponto, dessa coordenada, isso é igual a zero. Então, essa é a condição de diferenciabilidade, tá? E aqui a gente vai implicar os teoremas. A gente vai ter o teorema número 1 e o teorema número... aí vai ter a demonstração do teorema número 1, que é bem tranquilo, e vai ter o teorema número 2. São teoremas muito tranquilos, e aqui, basicamente, a junção desses teoremas é o que a gente vai utilizar para atestar que uma função é diferenciável, em vez de não necessariamente estar retomando a definição toda hora de diferenciabilidade, tá bom? Então, a gente vai usar essa condição de diferenciabilidade para criar esse teorema, e a gente vai saber como ver se uma função é diferenciável ou não, na prática, tá bom? E isso se chama condição suficiente para diferenciabilidade, tá? Bom, bora lá. Teorema número 1. O que diz o teorema número 1? Se f for diferenciável em um dado x0 e y0, então f é contínua em x0 e y0. Isso é o primeiro teorema, o teorema mais básico de todos de diferenciabilidade. É em função de um limite, aliás, derivada de variáveis reais únicas, a gente já visto que isso aí é válido também. Toda função diferenciável, esse teorema era o seguinte: toda função diferenciável em um dado intervalo, em um dado ponto x, pertencente ao domínio da função, é contínua neste ponto. Porém, nem toda função contínua é diferenciável. Então, basicamente, aqui a gente vai provar a diferenciabilidade de uma função, implica dizer a continuidade dela. Tá bom? E para isso a gente utiliza a definição. E o que eu vou fazer aqui na definição? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou ter a seguinte coisa. O limite de uma função e de hk, ou seja, uma função que tem como variáveis h e k, certo? Ou seja, a função de duas variáveis reais, beleza? hk, dividido pela norma hk, quando hk tende a 0, 0. E por que isso aqui tem que ser igual a 0? E o porquê, da onde que veio esse EHK, não faz sentido, minha cabeça está explodindo, não faz sentido nenhum. Então, gente, bora lá. Eu vou explicar aqui para vocês direitinho, tá bom? O que acontece? Primeiro você vai imaginar que essa função e de hk é o quê? É uma função intrínseca às variáveis h e k. Vamos lá dar uma analisada em uma coisa. x0, x menos x0 é h, né? Y e menos y0 é k, né? Então, o que é k? K é uma variação. É uma variação implícita, é uma variação posta exatamente no eixo y. E o que é h? H é uma variação imposta no eixo x.
Mas veja que essa variação, quando eu estou realizando essa derivada, ela ainda há erros de aproximação. Então, surge uma função erro, uma função de erro de aproximação, que exatamente ela está implícita para essas variáveis h e k. Por isso, o limite de E de hk é sobre norma de hk, quando eu tenho hk esse paralelo tendendo a zero, ou seja, essa aproximação é a menor possível, ou seja, se aproximando de zero, eu tenho que o erro vai ser zero, o limite disso, né, a aproximação. E faz sentido, né? Uma melhor aproximação, uma melhor diferenciabilidade seria um melhor limite, e um melhor limite seria uma melhor variação única de distância, e a melhor variação vai ser a variação cujo quase que não é variação, certo? Então essa é a ideia, sendo que ainda sim você fala, isso é meio estranho para mim. Então como que a gente vai aparecer com essa função e de hk? Saca só. Aqui nesse limite, eu tenho aqui esse numerador gigantão, né? Então vamos lá, eu vou ter então eu vou pegar esse numerador gigantão e vou fazer ele como eu tivesse, entre aspas, né, jogando pro outro lado, né? Ou seja, eu tô realmente manipulando o meu limite, né? Só isso. Então eu vou ter f de x0 mais h, y de 0 mais k, igual. Aí eu vou multiplicar por tudo por menos 1 e vai ficar igual a f de x0, y0, mais AH mais BK. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar essa função erro em função das variáveis E de HK, certo? Sendo que, o que acontece? Como eu estou trabalhando com o limite dessa função erro é zero, gente. O limite aqui dessa função E é zero. Por quê? E é como se você estivesse adicionando aqui o limite, tá? O limite mesmo, E de HK. Quando o HK tende a zero, né? Aliás, eu coloquei HK aqui no... Coloquei os pontos errados. HK tendendo a zero. Pronto, 0, 0. Então, eu vou colocar exatamente essa função erro E de HK. Por quê? Porque o limite dela é zero. Então, isso aqui não vai mudar em nada o meu valor, tá? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui não vai mudar em nada o meu valor, tá bom, pessoal? Até aí, tudo bem? Então, E de HK, tá aqui. E o que a gente vai fazer agora? Saca só. Se eu sei que essa função tem que dar zero, o numerador tem que dar zero. Se eu sei que E de HK é zero, isso quer dizer que, primeiro, cada um desses limites aqui vai ter que dar zero, né? Então, o que isso significaria dizer? Eu teria, então, que o limite daquela parcela H mais BK, quando HK tende a zero, de coordenadas 0, 0, é igual a zero. Concorda comigo? Concorda, né? Então, olha só o que a gente vai fazer. Se eu tenho, então, o limite de E de HK, que é essa função erro, certo? Essa função erro, quando HK tende a 0, 0, certo? Isso aqui é a mesma coisa de limite. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, surgir com esse fator HK aqui. Quando HK tende a 0, vezes E de HK sobre a norma de HK. Isso aqui vai ser igual a zero. Esse produto aqui é igual a zero. E o porquê esse produto é igual a zero? Ó, o limite de E de HK, que é exatamente o que eu quero saber, vai ser o quê? Vai ser o limite exatamente de f de x0 mais h, y0 mais k, e isso daqui tudo, não é? E eu sei que esse limite de hk mais bk é zero, que tá exatamente aqui, né, que eu escrevi. E eu sei o quê? Que aqui, ao realizar isso, esse limite, eu tenho que E de hk resulta em zero. Beleza. Só fiz isso aqui para você se ligar na seguinte coisa. Olha só então, se eu sei que isso aqui vai dar zero, realizar o limite de h e k tendendo a zero. Bom, se a função é então, se eu tivesse... eu não vou nem dizer que a função é contínua, né? Vou colocar o limite aqui, calma aí. O limite. Aí teria que provar a continuidade, né? 0, 0. Pronto, aí vai provar a continuidade agora. F de x0 mais h, y de 0 mais k. Isso aqui vai ser igual ao quê? Bom, o que nós entendemos? Que eu tenho aqui f de x0 mais y0. Beleza, então o limite disso aqui, quando hk tende a 0, é uma constante. F de x0, y0, então. O limite de hk aqui, quando tende a 0, é 0. O limite de E de hk, quando hk tende a 0, é 0. Então, isso aqui vai ficar o quê? Mais 0, mais 0. Então, aqui a gente prova a continuidade. Toda função diferenciável é contínua no ponto dado. Tá aqui. A gente prova assim, tá? A demonstração é assim. O teorema 2 é um teorema também muito tranquilo. Não demanda muito problema, não.
tá bom? É um teorema bem tranquilo. Ele fala a seguinte coisa: seja f... Ele vai falar basicamente a mesma coisa aqui, calma aí. Eu vou copiar. Seja f, intervalo aberto, mesma coisa, tá? x0, y0, percentual a, se f for diferenciável, x0, y0, e essa aqui tá a diferença. For diferença x0, y0, então f admitirá as derivadas parciais. Então, o que acontece, gente? Para que uma função seja diferenciável, então, f admitirá derivadas parciais. Então, o que acontece? No ponto, né? O que acontece? Para que uma função seja diferenciável, ela tem que ser contínua. Então, basta você provar que a função é contínua e provar que a função ela admite as derivadas parciais naquele ponto. Admitindo isso, gente, você provou que ela é diferenciável. Tá? E isso que é provar uma função ser diferenciável, cara. Agora, admitir aqui as derivadas parciais. Bora lá. Eu vou partir do mesmo pressuposto. O limite de HK sobre a norma de HK quando HK aqui está tendendo a zero, tá? Vou fazer essa mesma coisa. Aqui, ó. A diferença é que eu não vou estar trabalhando com esse teorema. É melhor eu escrever aqui mesmo do zero. Bora lá. Então, a gente vai demonstrar isso daqui, fechou? Ué, cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Então, demonstração desse teorema. Não é definição não, cara. Deixa eu apagar aqui. Teorema. Vou colocar T3. Pronto. Bora demonstrar esse teorema. Ele vai partir exatamente do que a gente tinha escrito. O limite de E de HK sobre a norma das coordenadas HK quando HK tende a zero. Isso aqui é igual a zero. A gente sabe disso, né? A gente viu que, então, se E de HK é zero, a gente segue a seguinte ideia. Olha só. A gente vai realizar a seguinte coisa. O que é E de HK? Bora lá. E de HK é igual a f de x0 mais h, menos isso, menos tudo isso aqui, né? Então, f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, que é no ponto, menos AH, menos BK, certo? E eu vou dividir isso aqui tudo por norma de H0, tá bom? H0, ó. Eu vou dividir tudo isso aqui por norma de H0. Dividindo por norma de H0 e aplicando o limite, então tem o quê? O limite de E de H0. E por que de E de H0? Porque eu quero exatamente trabalhar o quê? Com derivada parcial. E a derivada parcial ela surge mediante uma função que uma das direções eu zero. Ou seja, eu vou zerar uma das direções. Isso norma de H0. Norma aqui de H0. Então aí tudo bem? HK, aqui ó, ele vai ter HK quando tem de 0 a 0, certo? E ele vai realizar isso aqui, o limite. Então ele vai ter o quê? Que H, que K é 0, né? Então vai ter o limite de f de x0 mais H, y0, menos f de x0, y0. H existe, K é 0, tudo isso sobre norma de H0. Então, norma disso daqui é o quê? Norma que a gente sabe é o quê? A raiz quadrada do produto escalar. Aqui o produto escalar é da coordenada H0, H0, né? Que vai ser H quadrado. Por ser H quadrado, isso aqui é igual ao módulo de H. Então, eu posso substituir como módulo de H aqui direto. Perfeito? E olha só, isso aqui não é exatamente igual a zero? Por que isso aqui é igual a zero? Porque isso aqui é exatamente a definição que nós temos para funções de duas variáveis reais, porém em que eu admito que uma das variações é zero. E isso daqui que a gente tem escrito é o quê? O limite de E de HK, lembra? O limite de E de HK sobre módulo é igual ao limite dessa função sobre H. Então, o que acontece com isso? Eu vou ter que AH, eu somo esse limite, ambos lados, AH, né? Já H não, né? A, que eu vou dividir ali, A. Por que eu isolei o A? AH dividido, sendo H maior que zero, H vai ficar A, então, menos A,
Tudo isso sobre H. Então, eu posso somar A aqui. E eu tenho que A é o limite. É o limite de H tendendo a zero, né? H tendendo a zero, ou seja, de uma única direção, uma função de uma única variável real, basicamente, mas que é de uma função de duas variáveis, x0 mais h, y0, menos f de x0, y0. E tudo isso sobre h. Então, isso aqui é exatamente o que, gente? A derivada parcial de f em relação a x, para o ponto x igual a x0. Perfeito? Y igual a y0 também, né? Pronto. Então, isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x. Para y, basicamente, você vai calcular h sendo zero, tá? E você obtém também da mesma forma. Ok? Perfeito, pessoal. Então, basicamente, o que? Diferenciabilidade é o quê? Para você provar que uma função é diferenciável, basta você provar que ela existe em suas derivadas parciais. Aí, como você faz isso? Realiza as derivadas parciais dela. Vê se as derivadas parciais dela existem. Verificar a continuidade da função, se elas são contínuas. Pronto, se atende essas duas condições, ela é uma função diferenciável. Claro, se essa função ela existir, né? Então, você teria que provar o caso de não existência de uma função, né? O que você... Bom, em caso de... Não faz sentido, né? Provar caso de não existência, já que caso de não existência, você teria que calcular infinitos casos de existência, então não tem como. Então, necessariamente, são questões diferentes. Então, quando ele te dá uma questão de diferenciabilidade, possivelmente ele só vai pedir para tu calcular a derivada parcial. Você vai ver se essa derivada parcial está definida no intervalo. E f também sendo contínua. E pronto, e você fala que existe a derivada para aquele ponto, né? Então, é assim, diferenciabilidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Aqui já acabamos, tá? Já acabamos aqui com diferenciabilidade. O próximo vídeo vai ser de vetor gradiente. E aí a gente acaba e entra em regra da cadeia.